Vamos estudar agora decomposição em fatores primos. O que é decomposição em fatores primos? É você decompor um número, você arrumar a forma de representar qualquer número através só de números primos. Então, por exemplo, como que nós vamos decompor um número? Primeiro, para decompor um número em fatores primos, nós vamos ter que primeiro colocar um traço ao lado desse número, como eu fiz aqui. E aí eu vou dividir esse número apenas pelos números primos, começando pelos menores, na verdade, sempre pelos menores. Eu nunca vou começar a dividir por qualquer número primo aleatório, não. Então, por exemplo, vou começar a dividir 48 pelos primos menores. Quem é o primeiro primo menor? É o 2. Então, vou verificar se eu posso dividir 48 por 2. 48 eu sei que eu posso dividir por 2, porque 48 é um número par. Então, se eu sei que a conta vai dar exata, então eu posso dividir por 2. Aí eu coloco 2 aqui. Aí eu divido normal. 48 dividido por 2, se eu não souber mentalmente, ó, eu faço a continha de dividir. 4 por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4. Abaixo 8, 8 por 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8, nada. Então deu o que como resultado? 24. Aí eu vou continuar. Será que 24 eu ainda consigo dividir por 2? Consigo, porque 24 ele é par. Então se eu consigo dividir por 2, eu torno a colocar outro 2 aqui na frente. Sempre o número que eu vou dividir eu coloco na frente dele, depois do traço. Mentalmente eu consigo dividir 24 por 2, porque 24 por 2 vai dar o quê? A metade, né? 12. O 12 eu ainda consigo dividir por 2, porque o 12 é par. Aí eu coloco 2 aqui na frente, porque eu ainda consigo por 2. 12 por 2 vai dar 6. O 6 eu ainda consigo dividir por 2, porque 6 é par. Aí eu coloco 2 aqui na frente e vou continuar dividindo por 2. 6 por 2, 3. Então, 48 dividido por 2 deu 24, 24 por 2 deu 12, 12 por 2 deu 6, 6 por 2 deu 3. O 3 eu não consigo mais por 2. Aí eu vou para o próximo primo, que no caso é o 3. Aí vou lá e coloco o 3 aqui do lado, ó. 3 dividido por 3, 1. Quando chegar no 1, quer dizer que você terminou a sua fatoração. O nome que a gente dá para isso é fatoração, é decomposição, mesma coisa. Pronto, então eu fiz a minha fatoração do número 48. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 48 agora na sua forma fatorada completa. Forma fatorada completa. Qual vai ser a forma fatorada completa do 48? Vai ser, ó, 2 vezes... Porque se eu voltar multiplicando todos esses números aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, vai dar o 48. Então, para mim achar o 48 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então aqui na verdade nós temos a forma fatorada completa do 48. Só que eu posso representar esses 4 2 aqui na forma de potência, que a gente já estudou, potência de um número. O que é potência de um número? Na verdade, você pode representar uma multiplicação de números iguais na forma de uma potência. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, nada mais é do que 2 elevado a 4. Isso aqui, essa representação aqui na verdade é a mesma coisa de 2 elevado a 4. Então 2 elevado a 4 vezes 3. Lembrando que o vezes que a gente vai utilizar agora é uma bolinha, viu? Não vamos usar mais o x não, vai ser a bolinha. Então 2 elevado a 4 vezes 3 é a forma fatorada completa do número 48. Se eu resolver essa expressãozinha aqui, eu vou encontrar o 48, certo? Então aqui eu tenho uma decomposição apenas em fatores primos. Vamos ver esse outro exemplo, 225. Eu quero fazer a decomposição do número 225. Aí eu passo um traço do lado dele e vou dividir o 225 apenas pelos primos, começando pelo 2. Só que 225 ele não dá para dividir por 2, porque 225 é um número ímpar e eu só posso dividir por 2 números pares. Aí eu vou tentar então por 3. Como é que eu vou saber se ele dá por 3? Somando os seus algarismos. Se na soma der para dividir por 3, ele será divisível por 3. Vamos somar?
2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 dá por 3. Então, 225 também dá por 3. Aí eu coloco 3 aqui do lado e vou efetuar a minha divisão, ó. Porque eu não sei o resultado, né? 225 por 3. Eu só sei que dá exato, eu não sei quanto dá. 22 por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Resta 1. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então deu o quê? 75. Será que eu ainda consigo dividir 75 por 3? Não sei. Para mim saber, eu vou ter que somar os algarismos, né? 7 mais 5, 12. 12 dá por 3, então 75 também dá por 3. Aí eu coloco 3 aqui do lado e vou dividir o 75 por 3. Como é que eu faço essa divisão? Do mesmo jeito que eu fiz a outra. 75 dividido por 3. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 7 tira 6, 1. Abaixo 5. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 tira 15. Nada. Então restou o quê? 0. A divisão foi exata, né? Então deu o que como resposta? 25. Será que o 25 ainda dá por 3? Não sei. Como é que eu vou saber? Somando os algarismos. 2 mais 5, 7. 7 não dá por 3. Então vou para o próximo. Será que eu consigo dividir 25 por 5? Sim. Porque terminou em 5. Um número será divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Aí eu coloco 5 lá. 25 por 5 mentalmente vai dar 5, né? Aí o 5 só ainda dá para dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. Então, qual vai ser a forma fatorada completa de 225? Nessa daqui eu já vou fazer direto. Nessa daqui eu ainda mostrei para vocês, ó. Mostrei a forma fatorada completa antes de representar assim. Que era 2 vezes 2 vezes 2, aí depois coloquei na forma correta. Eu já vou fazer direto essa. Então, qual vai ser a forma fatorada completa desse número? Que números eu tenho aqui? O 3 vezes o 5. Só que eu tenho 3 quantas vezes? 2 vezes. Então vai ser 3 elevado a 2. E eu tenho 5 quantas vezes? 2 vezes. Então vai ser 5 elevado a 2. Se você resolver essa expressãozinha aqui, 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, você vai encontrar justamente o 225. Vamos para o outro exemplo, 417. 417, ele é um número, primeiro vamos verificar se ele é divisível por 2. Primeiro, ele não é divisível por 2, porque ele terminou em 7. E 7 é ímpar. Então eu vou tentar pelo 3. Como que eu sei se ele dá ou não dá por 3? Somando os seus algarismos. 4 mais 1, 5. 5 mais 7, 12. Então, somando aqui, ele dá por 3. Por quê? 4 mais 1, 5. 5 mais 7, 12. Então, coloco 3 aqui e vou dividir 417 por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Resta 1. 11 por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Resta 2. E 27 por 3 27 por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada. Deu o que então? 417 por 3 deu 139. Então já dividi 417 por 3, que deu 139. Só que 139, será que ainda dá para me dividir por 3? Não sei. Vamos verificar, né? Se dá por 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 9, 13. 13 não dá por 3. Então 417 não dá por, não dá por 3. Não dá por 5. Porque não terminou nem 0 nem 5. Então vou tentar por 7. Para ver, né? 139 dividido por 7. 13 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7. Resta 5. 59 por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56.
Então, também não deu por 7. Vou tentar pelo próximo. Pelo 11, né? 139 dividido por 11. 13 dividido por 11 dá 1. 1 vezes 11, resta 2. 29 por 11 dá 2. 2 vezes 11, 22. Resta 7. Também não deu por 11. Vou tentar pelo próximo. 13. 139 dividido por 13. 13 dividido por 13. 1 vezes 13, 13. Resta nada. Abaixo 9, não deu para dividir. Então, olha que interessante. O que nós percebemos aqui? O 139, ele é um número primo. Então eu posso ficar tentando aqui por 13, por 17, por 29, por 23, eu nunca vou conseguir. E aqui eu tive certeza que ele é primo, porque dividir por 7 não deu exato, dividir por 11 não deu exato, e dividir por 109 também não deu exato. Agora, por que aqui eu pude confirmar que ele é primo? Porque sobrou o resto e o quociente foi menor do que o divisor. Todos os outros foi maior, nesse daqui já foi menor, porque 10 é menor do que 13. Então eu não vou conseguir dividir 139 por ninguém. Então o único número que eu vou conseguir dividir o 139 é ele mesmo. 139 dividido por 139, 1. Pronto. Então qual vai ser a forma fatorada do 417? A forma fatorada do 417 vai ser 3 vezes 139. Só isso. Porque aqui eu só tenho 3 uma vez e só tenho 139 uma vez só. Então essa vai ser a forma fatorada do 417. Então essa foi bem interessante porque eu só pude dividir o 139 por ele mesmo. Não pude dividir mais por ninguém. Vamos ver agora outros exemplos que envolvem decomposição de fatores primos. Esse é um pouco mais complexo. Complexo assim, é da mesma forma, só que aí você vai descobrir o valor desconhecido que ele está pedindo. Por exemplo, fatore o número 240 e descubra os valores de A, B e X. Lembrando que é X, viu? Não é vezes não. Aí ele deu a forma fatorada completa do número, que foi 2 elevado a A, vezes 3 elevado a B, vezes X. Aí ele quer saber o valor dessas três letrinhas, A, B e X. Primeiro, para eu descobrir o valor de A, B e X, eu vou ter que fatorar 240. Aí eu vou pegar aqui, ó, 240 e vou fatorar, igual eu fatorei os outros ali. Ó, 240 por 2 vai dar 120. 120 dá por 2, que vai dar 60. 60 também dá por 2, porque é par, né? Vai dar 30. 30 por 2 vai dar 15. O 15 não dá por 2, mas dá por 3, né? Que vai dar 5. E 5 por 5 dá 1. Então, aí eu vou colocar o 240 aqui embaixo na sua forma fatorada completa. Primeiro eu tenho 2. Quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 4 vezes o 3. Quantos 3 eu tenho aqui? Tem casos que eu não coloco nada, mas, por exemplo, se eu perguntasse quantos 3 eu tenho aqui? Eu tenho 3 uma vez só, né? Então vai ficar 3, que é a base, né? Elevado a 1, que eu só tenho 3 uma vez só. Vezes x. Quem é x e qual número que eu tenho aqui? 5. Como aqui não tem expoente, eu não preciso colocar. Como aqui tinha, por isso que eu coloquei 1. Porque o 1 ele não é necessário você pôr. Você põe se você quiser. Se eu não quisesse colocar 1 aqui, não teria problema não. Mas eu coloquei porque tinha um B lá em cima. Aí, por isso que eu coloquei. Mas se eu não... A mesma coisa aqui. Se eu quiser colocar 5 elevado a 1 aqui, também tá certo. Se eu não quiser colocar também, não tá errado não. Viu? Então, analisando essas duas fatorações, que aqui foi a fatoração que ele me deu e a fatoração que eu acabei de fatorar, 240, aí eu consigo descobrir quem é A, quem é B e quem é X. Primeiro, A, eu pego aqui, ó, 2 elevado a A, 2 elevado a 4, então A é 4. Aí B, 3 elevado a 1.
3 elevado a b. Então o b aqui, ó, tá no lugar de quem, ó? Do 1. Então b é 1. E para finalizar, x. X é o número todo. Então quem sobrou aqui? 5. Então, note que interessante, ele pediu para eu fatorar o 240 para eu descobrir quem era a, b e x. E ele me deu a fatoração. A fatoração seria 2 elevado a vezes 3 elevado a b vezes x. Aí o que eu fiz? Eu fatorei o 240, coloquei ele na sua forma fatorada completa, que é 2 elevado a 4, porque eu tenho 2 4 vezes, que nem eu fiz olhando as outras, vezes 3 elevado a 1, porque eu tinha 3 uma vez, vezes 5 elevado a 1 vezes 5, a mesma coisa. Aí, comparando os dois, eu consegui descobrir quem é A, quem é B e quem é X. Porque A, quem está na mesma posição dele aqui embaixo, ó. B, quem está na mesma posição dele aqui embaixo, ó. E C também, e X a mesma coisa, ó. Quem está no mesmo lugar aqui, que ficou faltando, o 5. Então, A é 4, B é 1 e X é 5. Lembrando, pessoal, que nós também podemos representar um número, por exemplo, que esteja na forma fatorada para a forma numérica. Por exemplo, eu quero saber que número é esse, ó. Por exemplo, como que eu vou descobrir que número é esse? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado ao... Aliás, 2 elevado ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5. Para eu saber que número é esse, é só você desdobrar e resolver. No caso, vou desdobrar o 2 quantas vezes? 2. 1, 2. Vou desdobrar o 3 quantas vezes? 3. 1, 2, 3. Aí eu fazendo isso, eu estou voltando para isso aqui, ó. Aí é só multiplicar todo mundo, eu vou saber que forma fatorada é essa, de quem é essa forma fatorada. Quer ver? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 12 vezes 3, ó, fazendo a continha. 36. 36 vezes 3 dá 18. 108. 108 vezes 5, 40. 540. Então, esse número aqui, na verdade, é o número 540. Então, se, por exemplo, ele der a forma fatorada para vocês e perguntar assim, diga para mim qual número que representa essa forma fatorada. Aí, para você saber que número representa essa forma fatorada, é só você desdobrar ele, ó, o 2 duas vezes, o 3 três vezes, e depois multiplicar todo mundo. Quando você multiplicar todo mundo, você descobre que número é esse. Por exemplo, se você fatorar o 540, você vai encontrar isso. Certo? Então aqui foi da forma fatorada para a forma numérica. Certo?